E, falando em vereador, os vereadores de Avaré vão ter uma difícil missão, que será com respeito às contas rejeitadas pelo TCE do prefeito Jô Silvestre. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou ontem as contas... Calma, Marcelo, calma. Ontem as contas do prefeito do primeiro ano de gestão do prefeito Jô Silvestre. O jornal A Voz do Vale já tinha cantado a bola e não deu outra. O parecer foi desfavorável. Após o julgamento em São Paulo, o processo será encaminhado para a Câmara Municipal de Avaré. Vale destacar que, caso a Câmara Municipal acompanhe o resultado do tribunal, ou seja, de um parecer desfavorável às contas, Jô perderá seus direitos políticos e não poderá concorrer às eleições do próximo ano. Então, o futuro político de Jô depende agora da votação dos vereadores aqui de Avaré. Os problemas começaram no setor do recurso humano, ali no RH. Segundo o relatório, foram cargos comissionados com exigência de escolaridade incompatíveis com o desempenho de funções de direção, chefia de assessoramento. Já quanto aos encargos, foi constatada a ausência do certificado de regularidade previdenciária. E foi a falta desse documento que demonstrou o desequilíbrio econômico-financeiro e as questões envolvendo encargos sociais, o que mais pesou para a emissão do parecer negativo às contas do citado período. Isso aconteceu em abril deste ano. Mas são várias falhas, são vários erros. O déficit de 2,33% na execução orçamentária, falha que, segundo o relatório, foi alertada, Marcelo Ortega, por 11 vezes seguidas. Ou seja, o Executivo foi alertado dessa falha por 11 vezes. Falta de informação aos departamentos devidos do TSE São Paulo, dos valores do duodécimo devolvido naquele ano, repasse inferior ao devido, conforme lei municipal, tem que seguir a lei, né? Então foi repassado valor inferior ao devido à FREA, que é a Fundação Regional de Avaré. Falha também na realização dos depósitos mensais para o pagamento de precatórios, assim como a abertura de créditos adicionais e realização de transferência, remanejamentos superiores aos 20% da despesa total previsto em lei municipal. E também foi apontada constante quebra de cronologia de pagamento, mesmo existindo restos a pagar pendentes de quitação. Vale destacar, conforme afirma o documento, que o déficit financeiro daquele ano foi superior a 42 milhões. Falta de pagamento de dívidas de curto prazo, de precatórios e dos vencimentos do regime próprio da Previdência Social, Avaré-Prev. Além disso, é apontado na educação que a parcela residual de 5%, que deveria ter sido aplicada até março de 2018, não foi feita, prejudicando a totalidade da análise. Bom, Marcelo, primeiro a gente tem que aguardar, né, os recursos do TSE. Depois, se confirmar, aí a rejeição vem para a Câmara de Avaré. O prefeito teria que ter 2/3 dos votos contra esse parecer. E se a Câmara Municipal de Vereadores confirmar a rejeição, a decisão do TSE, parentes até segundo grau não podem sucedê-lo nessa eleição. E Jô torna-se inelegível por 8 anos. É isso? Olha só, ter as contas de gestão do primeiro ano de governo rejeitadas não é um bom sinal. Também culpar a gestão anterior também não é um bom sinal. Acontece que o Tribunal de Contas é o órgão que exerce o controle externo da Câmara. Ele auxilia a Câmara. Parágrafo 1º do artigo 31 da CF. Então, assim, esse parecer prévio foi muito bem formulado, com pareceres do Ministério Público de Contas. O prefeito teve a oportunidade de se manifestar nesse processo, de contrarrazoar, sabe, de contestar cada tópico. De maneira que ontem o tribunal se reuniu, se agrupou com seus conselheiros para julgar as contas e as rejeitou. As contas, na verdade, foram rejeitadas pelo TC. Isso é um sinal muito negativo de uma gestão inicial que não teve cuidados com as questões orçamentárias, fiscais e também contábeis, o que gerou, então, consequentemente, a desaprovação das contas. E, claro, tem agora recurso ordinário de 15 dias após o acordo ser publicado. Tem também um pedido de reconsideração para que o tribunal reveja essas questões. Isso pode levar algum tempo, porque vai de novo para o Ministério Público de Contas,
para a Procuradoria da Fazenda Pública de São Paulo, então vai demorar um pouquinho para chegar até a Câmara. O desafio aí é isso chegar até a Câmara. Chegando até a Câmara tem 120 dias para se manifestar, para apurar, para votar, dando total autonomia, liberdade, amplo direito de defesa e contraditório para o prefeito se manifestar. E também, na sessão pública que vai julgar as contas, o prefeito tem espaço também para poder se defender, né, através de advogado ou ele mesmo pode ir lá falar. Então, assim, é uma situação que mostra que a Avaré, por vários e vários anos, sequencialmente, tem as contas rejeitadas, porque a gestão governamental não é uma gestão pública moderna, qualificada, que se preocupa com esses aspectos contábeis e orçamentários que culminam em uma rejeição de contas. E a consequência disso, como você disse agora há pouco, a Lei 64/90, estabelece que quem tem as contas rejeitadas pela Câmara fica 8 anos inelegível após o fim do mandato. Então, de 2021 a 2028, em tese, se confirmar isso na Câmara, ele ficará inelegível. E parentes até segundo grau, segundo também a CF, não podem participar de eleições que sucedam o prefeito. Bom, vai ter ainda o recurso do TCE e até isso acontecer, né? Acontecendo isso, vem para a Câmara, se mantiver essa decisão de rejeição, daí vem para a Câmara. O que a Câmara já está pensando nisso aí? Vai acompanhar o TSE? Olha, o TCE? O Wander, a gente tem que ter coerência, né? A gente teve agora, recente, um julgamento das contas do apoio, né? Foram rejeitadas por nós. Eu falo por mim, né? A minha forma de pensar. Eu não vou contrariar um órgão técnico. Eu não sou melhor que eles para julgar se eles estão certos ou estão errados. Se eles acham que tem que rejeitar, a gente tem que acompanhar. Vou respeitar. Como se rejeitarem as minhas contas, eu vou respeitar. Né? A gente precisa ser bem claro, eu sempre falo isso, a gente pode às vezes não concordar com a justiça, mas a gente tem sempre que respeitar a justiça. Né? Se eles estão mandando, o TCE tem um poder de justiça, né? Nesse caso. Se ele está pedindo para rejeição, a gente tem que seguir. Se fosse coisas simples, coisas, poxa, dá para a gente tentar relevar, até pensaria, mas não é, são coisas que a gente avisou que ia acontecer, né? O principal aqui, que é a CRP, em julho de 2017, a gente estava em recesso, né? Ele mandou um projeto lá dizendo que precisava fazer o parcelamento de forma urgente, nós fizemos uma extraordinária, conseguimos votar. Está até hoje, parece que foram fazer agora o parcelamento, né? Estão preparando o parcelamento para o ano que vem. Não tenho essa informação correta, mas parece que está sendo, vai começar o parcelamento. Quer dizer, ele levou 3 anos praticamente para iniciar um parcelamento que ele deveria ter feito no primeiro mês, como o Poio fez, né? O Poio, a primeira coisa que ele fez foi tentar acertar a CRP dele. E ele não fez isso. Déficit orçamentário. Na conta da prefeitura, eles não estavam com déficit, mas que eles estavam contando com a devolução do 12º da Câmara, que foi alta, foram 3 milhões. Então, se você jogar 3 milhões aqui, esse déficit passa a ser um superávit. Mas o Tribunal de Contas não considera assim, ele considera outros recursos e sai fora da contabilidade. E várias outras coisas que a gente cansou de ir lá na Câmara, como oposição, alertar, falar onde ele estava gastando mal, os cargos em comissões, as pessoas nos lugares errados, e ele insistiu em fazer. Então, só está sendo feito, acho que, a justiça. Né? Marcelo Ortega, no seu comentário aí, você foi muito incisivo, dizendo que é uma situação bastante difícil. Mas eu vou perguntar, né, você como advogado, você pode me esclarecer melhor. Existe chance do prefeito Jô Silvestre virar o jogo no TCE? Olha, ele vai recorrer, ele vai se manifestar com seus advogados, contra-razoar cada tópico que foi apontado no seu recurso ordinário, né? E isso pode levar até um novo julgamento. Quando ele apresenta um recurso no TCE em segundo grau, na verdade, o conselheiro, o relator, ele vai inadmitir liminarmente, vai dizer não é caso para recurso, né? Ou ele vai levar para frente, vai adiante, para a turma julgar novamente, né? Esse relator é outro, não o mesmo que julgou as primeiras contas, né? As que foram rejeitadas. Muda o time, né? No recurso é outro time, né? Então, assim, é possível, claro que é possível, depende das razões que ele tiver, né? Agora,
dado, né, o número de apontamentos negativos que macularam as contas, eu acho muito difícil. E outra coisa, a Câmara julga, a Câmara, tudo bem, o Toninho, coerente que é, parlamentar, consciencioso, sabe que tem que avaliar o processo, folhear cada laudo, né, para ter uma visão mais apurada, conhecer o assunto e saber o que está votando. Mas, na maioria das vezes, para o maior número de parlamentares, o julgamento é político. Né? Não dão nem atenção para as questões técnicas, né? A não ser os parlamentares mais detidos nessas questões, né, jurídicas e tal, e contábeis. Mas, assim, a maioria das vezes, o julgamento no plenário é um julgamento político. O que é errado, né, Marcelo? O que é errado, mas que é o jeito. Né? O Legislativo empresta do Judiciário essa roupagem de jurisdição para poder julgar, né? Mas é um julgamento que pesa muito também essa questão. Mas, assim, reverter isso aí só saberemos quando chegar até a Câmara e a Câmara votar. E um detalhe só, que eu acho que o Marcelo até pode falar melhor que ele já queimou a largada aí, que ele não mandou uma sustentação oral na defesa dele de ontem. Fazer Né? defesa, né? Ele poderia ter conseguido alguma coisa já ontem, talvez um adiamento, né, Marcelo? Não mandou nenhum representante, não mandou nada. Não mandou nada, não foi? Deixou correr. Deixou correr, foi julgado. É a dificuldade que ele tem em seguir o script da lei, né? Essa ferramenta do processo é fundamental para ser utilizada para a defesa, né? Olha, nós temos 1 minuto e meio para fechar esse assunto, então. Ao que tudo indica, essa bola vai cair no colo da Câmara Municipal e concluindo que o futuro político do prefeito Jô Silvestre está na mão da Câmara Municipal de Avaré. Wander, Ao que tudo indica. faz parte do jogo, né? Como o Marcelo falou, eu prefiro optar pelo olhar mais técnico do que político, mesmo porque eu acho que eu nunca vou me considerar um político. Né? Entendi. Então eu vou sempre pelo olhar mais técnico, né? Se tem um órgão que foi feito para isso, ele está dizendo quem sou eu para contrariar esse órgão? Eu não vou fazer isso. Essa é a minha forma de pensar. Como respeitarei se acontecesse a mesma coisa comigo? A minha primeira conta de 2017 já foi aprovada no ano passado, a de 2018 está ainda em andando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver novos capítulos no TCE.